Saudade da igreja com a paz do Senhor. Amém. É sempre muito bom estar aqui, eu sempre digo isso, porque é verdade. A gente está reunido com os irmãos para louvar ao Senhor, para orar, para estarmos aqui reunidos, com os irmãos e aprender mais sobre a tua palavra, a sua palavra de Deus, que é maravilhosa, Então, eu peço aí aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse é fácil achar, O último. Apocalipse. Todo mundo achou? Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o 19. Olha, chegaram aí umas crianças. E a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e misericordioso, obrigado, Senhor, por nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa presença nesse lugar e pela Tua presença nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que estamos aqui de aprender mais da Tua palavra. E pedimos que, com Teu Espírito, Pai, toque nossos corações, nossas mentes, para que a gente venha aprender, para que a gente possa aprender cada vez mais da Tua palavra. E que o Espírito esteja sobre nós, porque nós entendemos que precisamos dele para que a gente de fato venha aprender, Pai. Toca também com o teu Espírito este servo, Pai, para que eu venha falar somente o que vem de ti, Pai. Que nada proceda de mim mesmo, Pai. Que venha somente o que seja da tua vontade para a edificação da tua igreja. Obrigado por tudo e oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem é uma passagem até de certo ponto conhecida, o Apocalipse quer dizer revelação, e a revelação que Jesus, digamos assim, passa para o apóstolo João. E nessa revelação ele pede para João enviar
cartas a 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia. E essa carta que eu li aqui é a carta que ele envia à igreja de Laodiceia. Ele faz... O interessante é que a igreja de Laodiceia, ele não faz nenhum elogio. A igreja de Filadélfia e da Esmirna, ele só faz elogios. As outras 4, Sardes, Teatira, Pérgamo e Éfeso, ele faz críticas, mas ele faz elogios. Mas Laodiceia, ele só faz críticas, ele só repreende. E é interessante, né, as igrejas são o nome das cidades, cada cidade tinha a sua igreja. E para a gente compreender melhor, eu vou falar aqui um pouco sobre como era essa cidade, Laodiceia. Laodiceia era uma cidade riquíssima, uma das cidades mais ricas daquela época, e ela fazia parte, ela ficava no meio de uma rota, uma das maiores rotas comerciais da época. As pessoas, quando iam de cidades importantes, sempre passavam por lá. Então era um ponto importante de comércio, e era conhecido como o lar dos milionários, né? Quem tinha dinheiro gostava de morar lá, né? E a igreja, ela tinha a cara da cidade, ela parecia uma cidade, né? Os membros da igreja eram pessoas ricas. E o interessante, né, é que a igreja, ela não tinha problemas. Aparentemente, ela não tinha problemas. Mas a cidade em si, ela tinha lá, ela era um centro bancário, era um centro financeiro daquela região. Então por isso que muita gente era rica lá. Mas Jesus diz na carta que ela é pobre. Ela também era um centro médico, era um centro medicinal. Então lá eles faziam uma espécie de um colírio, eles chamavam de unguento, que era uma espécie de um óleo, e era usado usado como colírio e também como um medicamento para o ouvido. E esse remédio que era usado como colírio era vendido para toda aquela região, era fabricado lá e era vendido para toda a região. E era também uma cidade industrial, uma cidade que produzia roupa, era uma indústria têxtil. E eles fabricavam uma lã especial que também era vendido para toda aquela região ali. Então você vê que era uma cidade de fato rica, era um centro financeiro, bancário, era um centro medicinal e era também um centro industrial. Mas mesmo produzindo muita roupa, Jesus dizia que ele estava nu. É interessante quando a gente vai ver a palavra e quando a gente conhece a situação da cidade, de fato, a gente faz uma analogia e percebe como é perfeita a analogia que o anjo, né, que no caso Jesus, faz da cidade e daquela população. E outro detalhe da cidade é que ela fazia parte, junto mais 2 outras cidades, como a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. Eles tinham o que chamava lá de águas termais. Colossos tinha águas frias e Hierápolis tinha águas quentes, e eram ambas águas medicinais. Você sabe que a gente sabe quando a gente adoece, acho que muita gente tem uma espécie de aquele negócio que a gente bota para esquentar. Como é o nome? Quem lembra do nome daquele negócio? É uma bolsa, né? Você pega aquela bolsa, esquenta, ou bota para gelar na geladeira. É a bolsa térmica. E aí você bota para gelar, que aí serve para algumas coisas, ou então você bota para esquentar, que serve para outras coisas. Então, essa região é isso. Tinha a cidade que tinha águas frias, que era Colossos, que eram águas medicinais, e tinha Hierápolis, que eram águas quentes, que eram medicinais. Mas Laodiceia, a água dela era morna. Então não servia para uma coisa
nem outra. E é por isso que a igreja era a cara da cidade. E Jesus disse que os crentes também eram mornos, não eram quentes, nem eram frios. E aí eu vou reler aqui esse versículo 16 e 17. Me acompanha aí. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso mais de nada. Olha a arrogância das pessoas. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então muitas vezes a gente tem uma perspectiva da nossa vida, mas não é a mesma perspectiva que Jesus tem de nós mesmos, né? Da nossa caminhada com Cristo. Então eu quero trazer aqui uma palavra para que a gente entender, né? Que muitas vezes a gente pode estar achando que a gente está a serviço de Deus, mas muitas vezes nós estamos a serviço do mal. Porque essa igreja aqui, ela não estava, digamos assim, a serviço de Deus de fato. Ela estava a serviço do mal. E uma coisa que a gente vê assim, porque aparentemente eles pensavam que não tinham problemas, né? Eles não passavam por perseguições, como se a gente olhar as outras cartas das outras igrejas, eles vão dizer que eram perseguidos, vão dizer que tinham lá problemas de heresias, eles vão dizer que havia na igreja malfeitores, eles vão dizer que tinha a imoralidade sexual, que tinham vários problemas as igrejas. Mas o problema que Jesus fala aqui, que a igreja é que ela é morta. Então qual é o problema que falta? Ela falta o fervor espiritual, falta assim um coração ardente. O coração do pessoal que estava lá era um coração morno. E o crente, ele tem que ter a cabeça fria e o coração ardente, o coração pegando fogo, né? Para que a gente possa trabalhar de fato na obra do Senhor. Mas essa igreja não era assim. E aí a gente analisa, né? Quando a igreja não tem problema nenhum, a igreja não tem ninguém perseguindo, não tem problema, ninguém querendo botar heresia dentro. Aparentemente está tudo bem, então é porque está alguma coisa errada. Nós entendemos há mais ou menos há um ano e pouco, um ano e muito pouco, né? Que a gente completou um ano agora no mês passado. Quando a gente saiu daquela da igreja que a gente começou o trabalho aqui, começou as perseguições, né? E do mesmo jeito que o povo de Deus, né, quem vê ali aquela história, o povo de Deus era perseguido pelo mundo, era perseguido por Satanás e era perseguido até pelo povo de Deus. Os cristãos eram perseguidos pelos judeus. Então, o tempo todo eles eram perseguidos. Então, quando a gente começou a ver que havia uma perseguição, a gente está no caminho certo. Se o inimigo não está incomodado com o trabalho que você está fazendo, se o mundo não está preocupado com o trabalho que você está fazendo, e até mesmo os outros irmãos também não estão preocupados com o que você está fazendo, então está alguma coisa errada, né? Todo o trabalho que a gente faz sempre se levanta muita coisa contra, né? A gente fez aqui esse final de semana passado e foi coisa, viu, que se levantou contra a gente. Foi muita coisa, antes e depois até. Mas o problema da igreja de Laodiceia era a apatia, é a falta de fervor espiritual. E aí eles não estavam engajados de fato, né? Eles achavam que estavam bem, estavam na igreja, todo mundo rico, não tem problema, então ótimo, a gente não tem problema, né? Eles eram indiferentes a isso, a todas essas coisas. E eu quero trazer aqui alguns detalhes que mostram, né, qual é o perigo da igreja quando a igreja está assim, quando o crente está assim. Qual é o perigo para si mesmo, qual é o perigo para a igreja, qual é o perigo até para o descrente.
O primeiro problema de a gente não estar assim com o coração ardendo é o desconhecimento da palavra. A gente não tem mais a vontade de aprender sobre a palavra. A gente não está ali querendo saber o que quer dizer aquele versículo. A gente lê alguns versículos soltos e fica satisfeito. A gente não tem mais aquela vontade de ler, de se debruçar sobre a palavra e de procurar o que quer dizer ali, né? E de perguntar às pessoas, mas o que ele queria dizer com isso aqui? A gente perde a vontade, a gente está apático e perde a vontade, a gente perde o interesse. E a gente precisa estar com o Espírito Santo no nosso coração queimando. Muitas vezes a gente entende que qual é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é só a Bíblia. A palavra de Deus é o que João vai falar, que a gente no Evangelho de João, quando Jesus diz a água viva. Porque não é só a palavra, é a palavra e o Espírito, né? A gente conhece na Bíblia muitas definições do que é a palavra de Deus, como espada também. Então, como é que a gente vai manejar bem essa palavra? A gente só vai aprender a manejar bem essa palavra se a gente tiver com o Espírito Santo em nossas vidas, nos ensinando, nos mostrando como é. Por isso que eu orei aqui, né, para que Ele viesse tocar nos corações de nossas mentes, para que a gente possa aprender isso aqui. E é assim, né? Então é esse, né, é um dos tesouros que Deus tem deixado para a gente. Não são as riquezas que aquela igreja pensava que tinha, né? Esse é o grande tesouro, é a palavra de Deus. E quais são os perigos, né? Quais são os perigos? Os perigos que você passa por não conhecer a palavra de Deus é porque você não vai vivenciá-la. Você não vai viver a palavra. Você não conhece, como é que você vai viver? E você vai se afastando do Evangelho, vai normalizando as coisas, vai ficando distante cada vez mais. E a falta de conhecimento da palavra nos traz muitos problemas. Eu tenho aqui um versículo que está bem conhecido, que está em Salmos 91. Salmo 91, ele começa assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha beleza, o meu Deus em quem confio. É um salmo que ele traz para a gente, nos dá confiança. E ele tem um versículo aqui bem interessante que diz assim, que é o 11. Ele diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Alguém lembra de outra passagem onde tem isso aqui? Existe outra passagem que tem aqui, é bem conhecido. Eu vou ler aqui. É no livro de Lucas. Diz assim, veja se não é parecido, é a mesma passagem. Porque está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. E você pode dizer assim, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Mas qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém sabe a diferença? Abram lá, Lucas 4. Vamos abrir, vamos descobrir qual é a diferença. Desse trecho retirado do Salmo 91. E a gente vai começando a entender. Salmo 91, o 11 e o 12 é muito parecido com esse Lucas capítulo 4, versículo 10 e 11. Acharam? 4, 10 e 11. Quem achou, diga amém. Descobriram a diferença? Alguém descobriu a diferença? A diferença está no versículo 9. Veja aí o que é que diz o versículo 9.
A diferença é justamente isso aí. É quem está falando o versículo. Versículo 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o seguirão, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, você veja que aí, se Jesus não conhecesse a palavra, ou alguém desconhecedor da palavra poderia se jogar, porque eu confio em Deus. Mas ele vai dizer que o que é que Jesus responde? Não, Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então é preciso que a gente conheça a palavra. Nós não podemos ser crentes que vai conhecer a palavra só com um ou outro versículo. E quando alguém nos passar versículos, a gente tem que buscar saber, a gente tem que ler o antes, a gente tem que ler o depois, tem que entender o contexto. E a gente tem que orar e pedir que o Espírito Santo nos mostre. Então é conhecendo a palavra, mas a gente só vai ter a vontade de conhecer de fato se a gente estiver com o coração ardente, para querer aprender de fato aquilo ali, para querer compreender a palavra que o Senhor está querendo nos mostrar. E a gente vai cada vez mais buscar, né? Aprender o que quer dizer cada versículo. Então, eu conto tem uma historinha que eu conto, que é uma piada, que é uma piada, que alguém chega, um crente chega para outro e diz assim: e aí, meu irmão, você sabe onde é que está aquela passagem da viúva de Naim? E aí o outro vai dizer assim: eu não sabia nem que Naim tinha morrido. Se você não conhece, se você não entendeu a piada, talvez seja melhor você pesquisar, né? Talvez você não esteja entendendo. Porque Naim não era o marido dela. Naim é a cidade. Então, se você não entendeu a piada, tá faltando Bíblia. Vamos estudar mais, né? Mas é isso. Vamos aprender. Vamos estudar, que é bom. Vamos dar aqui. Outro problema que faz com que a gente acabe servindo ao mal, não a Deus, é quando a gente está com os olhos e os ouvidos fechados para ouvir a voz de Deus. Então a gente porque não adianta você, por mais que você esteja na luz, mas se você mantiver os olhos fechados, não vai fazer muito efeito, né? E às vezes a gente quer ficar com os olhos fechados, ou então, de repente, quando a gente conhece a luz, por tanto tempo que a gente passou nas trevas, aquela luz que chega nos nossos olhos, ela vai fazer com que nossos olhos vão arder, vão doer. Não é assim? A gente está no escuro, alguém acende a luz, nossos olhos doem. Mas a gente precisa se acostumar com a luz. A gente tem que enfrentar essas dores que a gente vem sentindo aos pouquinhos, porque nós vamos conseguir abrir sim e ver aquilo ali. E outra coisa, são os ouvidos também fechados. Mas o ouvido é mais difícil você fechar, né? Aí a gente, para não ouvir a voz de Deus, a gente faz como uma criança, né? A gente bota os dedos nos ouvidos e fica cantando, né? Lá, 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 lá. Qual é a criança que tá, os pais às vezes estão brigando, alguém dizendo uma coisa, ou então brincando com os colegas, com os irmãos, e um está dizendo uma coisa, você não quer ouvir, bota os dedos no ouvido, lá, 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 lá. Aí não escuta, né? Porque você só escuta a sua própria voz. E é assim também o crente, quando não quer ouvir a voz do Senhor, ele ouve a sua própria voz. Ele está tão, digamos assim, envolvido, né, em ouvir a sua própria voz. Ele não se esvaziou de si mesmo, então ele não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes a gente até se pergunta: mas o Senhor tem orado, não consigo ouvir a voz. Mas é porque nós estamos desse jeito, como uma criança, ouvindo só a nossa própria voz. E aí é por isso que essa passagem aqui ele vai dizer, né, que nós estamos cegos, né? Eles pensam, o pessoal vende colírio lá, mas na verdade estão cegos.
E qual é o perigo? O perigo de você estar assim com os olhos fechados é que você, claro, né? Você pode cair dentro de um buraco, você pode cair dentro de um precipício. E qual é o perigo de um crente assim, né? Qual é o perigo dos crentes da igreja estarem assim com os olhos fechados? É que que a igreja não vai ter unidade. Cada um vai andar para um lado diferente. Então eles não vão ouvir a voz do Espírito que vão conduzir todos eles para o mesmo caminho. É como se a gente fosse fazer aqui um trabalho. Não, vamos fazer assim. Não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E aí a igreja dividida acaba não acontecendo, não fazendo. Porque cada um está caminhando para o seu lado. Eles estão com ouvidos fechados à voz de Deus. Porque a gente entende que todo trabalho que a igreja faz é um direcionamento do Espírito Santo. A gente ora, é assim mesmo, Senhor, é isso que o Senhor quer. Trabalho, todo mundo vai naquele empenho e acaba o trabalho sendo maravilhoso, apesar de todo levante que acontece, né? Que nós sabemos que é assim. E qual é o perigo para o descrente, né? Qual é o perigo para o cristão que anda com os olhos fechados, ele vai cair dentro do buraco e ainda vai arrastar aquele descrente que está ali ouvindo a voz dele, que está buscando o Senhor e vai procurar em você, né? Ouvir de você a voz de Deus e seguir você através dos caminhos que levam a Deus. Porque lembra da passagem em Coríntios, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então as pessoas vão lhe imitar e você, como um guia cego, vai cair dentro do buraco e vai arrastar aquelas pessoas que estão à sua volta, que reconhecem, que veem em você. Não, ele é o crente. Vamos fazer assim. Terceiro ponto aqui, a falta de santidade. A falta de santidade é uma forma da gente servir ao mal também. Em vez de a gente estar servindo a Deus, a gente está servindo ao mal. E a falta de santidade também é falta de fervor espiritual. Aqui ele vai dizer, Jesus vai dizer que as pessoas, que elas estão nuas, eles estão fabricando roupas, mas eles estão nus na verdade. E Jesus vai dizer: compre de mim. Do jeito que ele disse lá no conselho, primeiro conselho, ele diz: compre de mim ouro, né, que é provado no fogo. Ele também vai dizer: compre de mim roupas brancas para esconder a vergonhosa nudez que você se encontra. E muitas vezes você nem percebe que está nu, mas as pessoas também não percebem mudança em você, porque a mudança, o crente, ele tem que ser transformado, né? A santidade vai transformar o crente, a busca pela santidade, porque também ninguém vira santo de uma hora para outra. E a santidade de Cristo ninguém nunca vai alcançar, mas nós vamos ficar tentando. Mas não é como um super-herói que de Shazam e virou super crente, né? A gente vai aos pouquinhos. É um processo. É um processo, né? E aí, como é os problemas causados pela falta de santidade, né? É isso que a gente a princípio falou, né? Você está nu e nem sabe. Muitas vezes você está com a roupa, um exemplo já que falou da nudez, decotada, está mostrando demais a perna. Então não tem problema não. Mas você está perturbando aquele seu colega que está ali vendo, né? E você não fica achando que não está nu, né? Mas a nudez espiritual é muito mais, né? É você não perceber, né? Você não perceber a vergonha, né, que se abate sobre você. São todos os seus outros comportamentos que as pessoas vão olhar para você e você vai fazer um irmão da igreja pecar, porque você está afastado da santidade, e você vai fazer com que um descrente olhe para você e diga assim: é isso aí que é ser crente? Essa é a atitude de um crente? Porque não é só no que a gente veste, mas são principalmente nas nossas atitudes.
nossos comportamentos. E aí, em Romanos, diz assim, né? Romanos 12, 2, ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação que acontece na mente da gente é uma transformação que vem pelo Espírito Santo, né? É essa transformação que a gente busca a santidade. Então não vamos nos conformar, né? Não vamos nos amoldar a este mundo, né? Mas vamos transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar de fato a vontade de Deus. E ela é boa, e ela é agradável, ela é perfeita. E eu lembro, né, que a gente vai se acostumando com a santidade. Eu lembro que eu gostava de café muito doce. Aliás, eu gostava de café, não era café com açúcar, era açúcar com café, né? Eu acho que eu botava assim, meia xícara de açúcar e botava o café. Daqueles tempos que quando você termina de tomar, escorre aquela garapazinha, coisa boa, era bom demais, né? Mas me fez muito mal aquilo ali, era muito bom, mas me fez muito mal. E eu precisava mudar, né, aquilo ali, eu precisava. E o que aconteceu? Um colega meu também também gostava doce. Eu conversando com ele pelo WhatsApp, ele disse: eu estou tomando sem açúcar. Aí disse: sim, bota adoçante. Não, bota adoçante não, eu tomo sem açúcar. Aí eu digo: rapaz, você se acostumou? Como foi? Eu digo: em 5 dias você se acostuma. Eu digo: conversa é. E aí eu fiz o teste. Mas eu não comecei, eu fui tomando, aí eu comia com um pedaço de bolo, aí fui me acostumando, e de fato, em 5 dias eu me acostumei. Mas gostava de muito doce, e me acostumei, né? Então, a gente vai provando, a gente vai transformando nossas atitudes, né? E a gente se acostuma sim, porque nós somos capazes de nos adaptar, principalmente às coisas de Deus. E a gente vai tendo uma outra perspectiva da vida. Quem foi que nunca, né, por algum momento, né, esteve na presença de Deus, depois se afastou e de repente se encontra num lugar que era algum lugar do passado? Mas eu nunca mais fui, não tem problema. Não, ninguém vai. Aí você está lá naquele canto e de repente você olha para um lado e para o outro e diz assim: rapaz, eu não pertenço mais a isso aqui. Eu não me sinto mais bem aqui. E aquilo vai lhe incomodando. E aí você começa a perceber que já houve uma transformação, que o seu gosto já mudou. E você nem percebeu. Então as transformações, ela acontece, mas é preciso que a gente busque, é preciso que a gente esteja ali com o coração pegando fogo, né? Pegando fogo. E aí no quarto ponto que eu quero deixar aqui é em relação ao nosso trabalho, né? Como é que a gente serve a igreja. A igreja que eu digo servir a igreja, não é servir a igreja de denominação, mas é servir a igreja de Deus, é o que a gente faz. É a preocupação que a gente tem com o evangelho. Porque se Deus nos chamou, Jesus nos chama para muitas coisas, né? Para ser discípulo, mas para ser servo também, para ser filho. Mas como servo, o servo que não trabalha, não faz sentido, né? Um servo que não trabalha, não faz sentido. E em Tiago ele vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E eu quero ler aqui uma passagem que está em Colossenses. A carta aos Colossenses é os crentes que moravam na cidade de Colosso, a cidade que ali vizinham a cidade de Laodiceia. E você veja o que ele vai dizer aqui, né? Colossenses capítulo 1, a partir do 28. Ele diz assim: Paulo está falando aqui sobre o trabalho, né, dele da igreja, que é a pregação do evangelho. Ele diz assim: nós o proclamamos. Ele está falando de proclamar a Cristo. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que
apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam, quando eu estou lutando por vocês, quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia. Você vê que a cidade de Laodiceia que é perto. Pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os tesouros que ele fala aqui é Cristo mesmo. Não é aqueles tesouros que a igreja pensava que tinha, né? A riqueza que aquela igreja de Laodiceia pensava que era rico, mas que Jesus vai dizer que eles são pobres, que são miseráveis. E aí a gente vê, mencionando aqui o que Tiago fala, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada nas obras. Então, ou seja, quando a gente está trabalhando de fato na obra do Senhor, a nossa fé é aperfeiçoada. E a gente sabe disso porque, como esse evento que a gente fez aqui, muitas coisas se levantaram. Em todos os eventos que a gente faz, muitas coisas se levantam contra, mas a gente vai perseverando. E aí coisas extraordinárias acontecem. Porque para viver o extraordinário de Deus, não precisa fazer muita coisa, né? A gente faz o simples, o extraordinário é Ele que faz. Então nós vamos olhar para a Bíblia aqui e nós vamos reconhecer a nossa vida na vida desses homens que estiveram aqui. Esses homens que partiram para trabalhar na obra de Deus e que vivenciaram coisas extraordinárias, e a gente começa a fazer e vivenciar a mesma coisa. Mas é preciso estar com o coração pegando fogo, né? É preciso que a gente esteja assim, de fato envolvida. Não pode estar apático como aqueles irmãos da igreja de Laodiceia. E tem uma frase interessante de um pastor chamado Charles Spurgeon, que já morreu faz bastante tempo. Ele diz assim: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então todos nós temos que estar em missão, temos que estar sempre trabalhando na obra de Deus, seja o que for. Seja a gente decidir pregar para um vizinho, seja decidir pregar para um colega da escola, um colega de trabalho, nós temos que estar sempre em missão. E é assim que as pessoas têm que nos reconhecer. Um crente que está trabalhando, um crente que está em missão. E qual é o perigo, né? Qual é o perigo de um crente que não se vê nele as obras? É justamente isso. A gente vai ver, é um crente que não tem fé. É um crente que a fé dele ninguém vê. Ninguém vê. E a igreja também. Uma igreja que também não tem obras, que ninguém vê ela trabalhando, é uma igreja que é como se os cristãos que estivessem aqui não tivessem luz. Porque se tem luz, é para ser visto, não é? Principalmente no mundo de trevas que nós estamos. Então é para ser visto a luz que brilha em nós. E quando você tem uma igreja que ninguém nem percebe que aquela igreja está ali, a gente tem pensado muito nisso, né? Será, né, que se a igreja saísse daqui, alguém iria perceber? Se a igreja se acabasse, tirou, sumiu daqui, foi para outro canto, sei lá, ou fechou. Será que o povo que está aqui da região, nossos vizinhos aqui, o pessoal da rua, iria perceber? Isso toda a igreja tem que fazer essa análise. Toda igreja tem que fazer essa análise. Toda igreja, que eu digo em relação à denominação, né? E o perigo também do cristão sem obra, da igreja sem obra, é que os descrentes, né, vão olhar e vão dizer: qual é o propósito disso? Não existe propósito nenhum.
na vida de um crente que não é luz. Não existe propósito nenhum numa igreja que não é luz. Pode entrar, senhora. Pode entrar aí. Então é preciso, né, que a gente venha, de fato. Quer falar? Ele chegou no finalzinho, mas tá bom, né? Vamos terminar agora. É preciso então, irmãos, que a gente venha acender, né, o fogo do Espírito em nossos corações, para que a gente não venha se tornar esses crentes de Laodiceia. E eu vou terminar aqui com o versículo 19, né, do capítulo 3 de Apocalipse. E vou ler mais alguns. Jesus diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele está nos chamando para o arrependimento, para que a gente venha se arrepender das coisas que a gente tem feito ou das coisas que a gente tem deixado de fazer. É porque a gente não peca só em atitudes, a gente peca também por omissão. A gente peca também por omissão. Lembra daquela passagem, né, que as pessoas vão se apresentar a Jesus, e Jesus disse: eu tive fome e tu não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestisse. Então a gente peca por omissão. E no versículo 20 diz assim, 20 e 21 diz assim, 22 também: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo ao meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Ouvir, né? Vamos abrir nossos olhos, vamos fitar nossos olhos em Jesus e vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Vamos tirar nosso dedo do ouvido e parar de, né, tagarelar, para que a gente venha ouvir só a nossa própria voz, né? Não pode ser assim. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a voz do Espírito, vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Amém? Vamos orar.